Quero que você deixe sua Bíblia aberta no livro de Josué, no capítulo 16. Hoje nós vamos estudar os versículos 1 a 10. Como eu disse no início, alguns comentaristas dizem que o capítulo 16 e o capítulo 17 precisam ser estudados juntos. Mas eu optei por separá-los, porque nós vamos aprender lições no capítulo 16 e vamos aprender também no capítulo 17. Porque não podemos perder a oportunidade de extrair todas as lições que podemos extrair da palavra de Deus. Um versículo apenas na palavra de Deus já é riquíssimo e pode nos ensinar grandes lições. Hoje, somente o versículo 10 vai nos ensinar 3 lições para você ver. Só o versículo 10. Eu quero pensar com você hoje sobre 5 grandes ensinamentos que eu pude aprender aqui no capítulo 16, versículos 1 a 10 de Josué. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que não existiu entre as tribos de Israel uma tribo chamada tribo de José. Não existiu. Não havia a tribo de José. Por quê? Porque José estava no Egito, ele teve 2 filhos. E quando Isaac estava para morrer e abençoar os filhos de José, no capítulo 48 e 49 de Gênesis, Jacó pegou os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, e os adotou como seus. Então Jacó ficou tendo 11 filhos, que deram origem a 11 tribos, e ele teve Efraim e Manassés, cada um representando meia tribo, que comporiam então as 12 tribos dos filhos de Israel. Então não existiu, se você procurar na sua Bíblia, em vários momentos onde aparece a listagem dos filhos de Jacó, que deram origem às tribos de Israel, você não vai encontrar uma tribo de José, mas você vai encontrar a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, ou que substituíram José como um dos progenitores do povo de Israel. Agora, é inegável, e nós vamos ver isso daqui a pouco, a importância de José para a história de Israel. Então eu tenho aqui um texto que mostra quando Jacó, ele adotou os filhos de José como seus. Veja só o texto que está aqui em Gênesis 48, versículos 1 a 5. E aconteceu depois dessas coisas que alguém disse a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó e disse: eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei essa terra à tua descendência depois de ti em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, olha só, versículo 5, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu visse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Então Jacó adotou os 2 filhos de José como seus. Por isso você não encontra a tribo de José na Bíblia, mas você encontra a tribo de Efraim e a meia tribo de Manassés. Isso você encontra. Um outro texto muito importante para o nosso estudo de hoje é o texto que está em Gênesis, no capítulo 48, versículos 17 a 19. Presta atenção. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. O primogênito de José era Manassés. Ele disse: não, este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor, ou seja, Efraim, será maior que ele, e a sua descendência
será uma multidão de nações. Então, de acordo com a soberania de Deus, mesmo Manassés sendo primogênito, para Deus, Efraim tinha toda uma peculiaridade. O primogênito de Deus era Efraim. Deus tinha um amor profundo por Efraim, um carinho todo especial por Efraim. E é por isso que Deus determinou que Efraim e Manassés, só para vocês terem uma ideia, depois de Judá, porque a tribo mais importante de Israel foi Judá. Depois de Judá, as duas tribos mais importantes de Israel foram justamente Efraim e Manassés. E dessas duas, Deus teve um trabalho todo especial com Efraim. Não é à toa que Deus colocou Efraim numa região privilegiada, numa das áreas mais produtivas da terra prometida, ao norte. Judá ficou ao sul, uma grande faixa de terra, e Deus colocou Efraim ao norte, numa região conhecida como a região das flores. A região norte de Israel era muito famosa pela sua produção de flores. Entre essas flores, uma muito famosa chamada Rosa de Saron. Lá em Cânticos de Salomão, capítulo 2, versículo 1, fala da Rosa de Saron. Alguns dizem que o livro de Cânticos é uma analogia de Deus se declarando para sua noiva, que é Israel. Deus trata Israel como a Rosa de Saron, devido à sua beleza, devido ao seu perfume, devido à sua importância dentro dessa divisão que Deus faz da terra prometida. Ele dá a Efraim uma região privilegiada. É o que você vai encontrar aí dos versículos 1 a 9. Todas essas cidades e fronteiras que você vê, fica naquilo que é chamado de o Vale Sagrado de Siquém, onde ficava a região das flores, que foi entregue para Efraim. Olha que coisa linda, gente. E isso não é à toa. Isso não é à toa. Isso tem todo um porquê, que nós precisamos entender. Tem toda uma razão para isso. E eu queria pensar com você sobre um desses porquês. Uma dessas lições que nós vamos aprender aqui nesse texto, riquíssimo, que o Senhor colocou diante de nós hoje. Daqui a pouquinho eu quero apresentar essa lição para você. Mas eu quero frisar o amor que Deus tinha por aquele povo, Efraim. Deus, ele tinha todo um carinho especial por Efraim. E isso começou lá em José. Guarde isso, isso começou lá em José. Há aqui na Bíblia pelo menos 2 momentos quando Deus se declara para Efraim. Quer ver só? Deixa eu te mostrar o primeiro texto. Sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Jeremias 31, 9, Deus falando. Veja só outro texto que Deus se declara para Efraim. Não é Efraim para mim um filho precioso, uma criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso, se comove por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele. Jeremias 31, 20. Entende por que Deus colocou Efraim nessa região da Palestina? Por conta do carinho e do propósito que Deus tinha para Efraim. E eu aprendi aqui uma primeira lição que eu quero compartilhar com você. E aqui eu quero que você agora me acompanhe na minha linha de raciocínio, porque eu vou falar de José. Entenda uma coisa muito importante. Quem foi José? José foi um grande homem de Deus. Perfeito? Não. Longe de ser perfeito. Mas foi um grande homem de Deus. Se você quiser conhecer a história desse grande homem de Deus, você pode ler Gênesis 37 a 50. E você vai conhecer tudo o que a Bíblia fala de José. E uma das características, a marca registrada de José, foi a sua fidelidade a Deus. José foi um homem extremamente fiel.
José foi fiel ao seu pai. Eu tenho aqui alguns endereços, se você quiser anotar e depois conferir. José foi fiel ao seu pai diante da injustiça de seus irmãos. Os irmãos de José cometiam muitas injustiças, e José então não concordava com as injustiças dos seus irmãos e denunciava essas injustiças para o seu pai. Está lá em Gênesis 37, versículo 2. José foi fiel a Deus na casa de Potifar, porque ele foi vendido pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas, que vendeu José para Potifar no Egito. Potifar colocou José como um administrador de seus bens, e um dia a mulher de Potifar porque quis se deitar com José, ela assediou José por reiteradas vezes, e num determinado dia José disse: tudo que meu senhor tem, ele me deu nas minhas mãos, exceto você. Como é que eu posso cometer esse pecado contra Deus? Ele ainda fala, contra Deus. Ele foi fiel. E olha, meu irmão e minha irmã, aqui eu quero dar um recado, principalmente para os jovens, que têm aí os hormônios à flor da pele, jovens que estão namorando. José, ele tinha 17 anos, hormônios à flor da pele. E a mulher de Potifar era uma bela mulher, porque geralmente as egípcias eram muito bonitas. Era uma mulher que se produzia, uma mulher muito vaidosa. Você vê aí nesses hieróglifos egípcios, figuras femininas de mulheres geralmente muito belas. E essa mulher deu em cima de José. Ela se declarou para José, ela abertamente disse: deita-te comigo. E José fugiu. Isso serve de exemplo principalmente para os jovens, para os namoros dos nossos jovens, para que tenham responsabilidade e possam seguir o exemplo de José. José fugiu. E onde é que está isso? Está lá em Gênesis 38, versículos 8 e 9. Depois você pode ler. José foi fiel no cárcere. Quando ele chegou no cárcere, ele era uma pessoa tão digna de confiança, que o carcereiro colocou todos os presos aos cuidados de José. José começou a administrar os presos para o carcereiro. Olha só que coisa impressionante. E ele foi fiel ao carcereiro. Está lá em Gênesis capítulo 40, versículo 4. José foi fiel a Faraó. Faraó deu um encargo para José. José, não vamos achar no Egito nenhum homem como você, em que haja o Espírito de Deus. Colocou o anel dele no dedo de José, fez de José o governador mor. E a Bíblia diz que José cumpriu cabalmente com a sua missão. Administrou o Egito. E foi fiel a Faraó. Ele obedeceu, recebeu a atribuição, obedeceu, cumpriu com o seu papel de regente do Egito. Você pode ler isso lá em Gênesis capítulo 41, versículos 38 a 57. Depois os irmãos de José vão para o Egito. Era a oportunidade para José se vingar. Ele poderia se vingar dos seus irmãos. Não foram eles que o venderam para o Egito? Mas ao invés disso, o que ele faz? Ele perdoa seus irmãos. Ele trata os seus irmãos com brandura. Está lá em Gênesis capítulo 45, versículo 15. Agora preste atenção. Quem é que está recebendo a benevolência, está recebendo a bênção de Deus? Os filhos de José. Aí eu aprendi uma grande lição. Sabe qual foi a lição que eu aprendi? Eu aprendi que Deus nunca se esquece daqueles que lhe são fiéis. Vale a pena ser fiel a Deus. Como vale a pena ser fiel a Deus? José foi fidelíssimo a Deus. José fez o que muitos talvez não conseguiriam fazer. José poderia ter se enriquecido ilicitamente. José poderia ter se deitado com a esposa de Potifar. José poderia ter tirado o Egito de Faraó se ele quisesse. Mas aquele jovem era movido por princípios. Aquele jovem foi educado na disciplina e na admoestação do Senhor. Aquele jovem foi fiel.
fiel em todos os momentos. Você não vê José em momento nenhum negociando a sua fidelidade. Se tem algo que precisa fazer parte da vida do crente, é a fidelidade a Deus, em toda e qualquer situação. Porque o tempo todo nós estamos sendo provados, o tempo todo Deus está permitindo que nós enfrentemos situações para provar se somos fiéis mesmo ou não. O tempo todo. E aqui eu falo para vocês, autorizado pela palavra de Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós optamos pela fidelidade, quando nós seguimos o caminho da fidelidade, Deus não se esquece disso. E se Ele não abençoar você, muitas vezes Ele abençoa a sua geração. Sabia que seus filhos, meus queridos, nossos filhos, podem usufruir dos benefícios da nossa fidelidade? E aí eu fico pensando, como pais que somos, o que é que nós estamos preparando para os nossos filhos amanhã? Muito do que acontecerá com eles amanhã passa por aquilo que nós somos hoje. Veja só esse texto de Êxodo 24:6. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Agora olha o versículo 6. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Você tem sido fiel a Deus? Sabia que seu filho pode colher os frutos disso? Porque Deus não se esquece daqueles que são fiéis. Deus não se esqueceu de José. Nós estamos aqui, irmãos, no ano 1400, antes de Cristo. Quase 500 anos depois de José. Muitos anos depois de José. E olha Deus aqui, recompensando a fidelidade de José, recompensando o compromisso de José com ele, colocando um dos filhos dele, Efraim, no melhor da terra de Canaã. Isso é algo para mexer conosco, é ou não é? Eu creio piamente que Deus pode colocar os nossos filhos em boas terras, se nós formos fiéis a Deus. Tem um outro texto aqui que eu quero te mostrar, 2 Timóteo 1, 16 a 18, veja só, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Por que Paulo está pedindo isso? Porque muitas vezes me recreou, e não se envergonhou das minhas cadeias, antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes. Paulo está dizendo que Deus abençoe a casa de Onesíforo, que Deus abençoe a família, a geração de Onesíforo, porque ele me abençoou. Ele foi fiel a Deus cuidando de mim. Irmãos, isso é muito sério, muito sério. O que é que nós estamos plantando? O que é que nós estamos verdadeiramente plantando para as nossas gerações, para os nossos filhos? Veja só essa frase de um autor anônimo: a fidelidade é uma árvore que se planta, em cuja sombra outros se deitam. Bonita a frase, não é? A fidelidade é uma árvore que se planta, em cuja sombra outros se deitam. Eu conheço famílias inteiras, filhos, netos, bisnetos, que são abençoados por causa da fidelidade de muitos patriarcas. Eu quero que minhas filhas sejam abençoadas amanhã, eu quero. Por isso, muito do que eu sou hoje, muito do que eu faço, é pensando nisso, porque Deus, Ele exerce misericórdia a milhares e milhares de gerações daqueles que obedecem os seus mandamentos. Então, quando eu olho para Efraim, quando eu olho para o carinho de Deus para com Efraim, quando eu olho o local onde Deus colocou Efraim, num lugar bonito, num lugar produtivo, num lugar amplo, ao norte, uma das melhores áreas de terra que Deus coloca, eu não tenho dúvidas de falar para você,
que Deus está fazendo isso porque Ele está se lembrando do servo dele, José. Eu quero que Deus, é claro que você vai entender o que eu vou dizer, eu quero que lá na frente, minha filha, se Deus permitir, meus netos, sejam abençoados por causa da minha fidelidade. Porque Deus não se esquece. Deus não se esquece daqueles que lhe são fiéis. Mas eu aprendi mais uma lição aqui em Josué capítulo 10, 1 a 9, que eu quero compartilhar com você. Josué capítulo 10, 1 a 9 me ensina mais uma lição. Aprendemos que nosso Deus não é o quê? Mesquinho. Irmão, minha irmã querida, olhe para você. Responda com sinceridade. Não para mim, mas para você mesmo. Onde você estaria agora, se não fosse a graça de Deus? Olhe para o que você tem. Olhe para você assentado aí nesse banco, seus filhos lá em cima, aprendendo a palavra de Deus. Olhe para o que o Senhor te deu, e aqui eu não estou falando de coisas, eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de sentimentos, eu estou falando de estrutura emocional, estou falando da estrutura que o Espírito Santo de Deus provoca, ele nos constrói, a estrutura que temos diante de Deus, irmãos. Onde estaríamos nós agora se não fosse a graça de Deus? Pare e pense no que o Senhor fez e o que o Senhor tem dado a você. Vamos enumerar algumas coisas aqui? Eu enumerei aqui, eu quero te falar, e vou deixar a cereja do bolo para o final. Veja só, você concorda comigo? Deus, olha só, Deus nos perdoou, Ele perdoou todos os nossos pecados, todos. Deus nos dá perdão. Deus colocou dentro do nosso coração aquilo que o mundo não tem. Sabe o que é? Paz. Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou, como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não existe ninguém no planeta Terra que tem no seu coração aquilo que o Senhor nos deu. Deus nos deu paz, paz, um sentimento que você sabe exatamente o que eu estou dizendo. Deus nos deu paz. Outra coisa que Deus nos deu, segurança. Nós temos segurança, nós vivemos seguros. Deus retirou de nós a condenação. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus reserva para nós uma herança eterna. Conta-se uma história, preste atenção nessa história que eu vou contar para você. Conta-se uma história de um pai muito rico, milionário, que tinha um filho que ele amava muito. E esses dois, pai e filho, eles tinham algo em comum. Eles apreciavam obras de arte. Gostavam demais de obras de arte. Quadros pintados por grandes artistas, Leonardo da Vinci, Picasso, Van Gogh e outros grandes artistas que deixaram sua marca na história. E eles tinham uma galeria com muitas obras de arte. Às vezes eles se assentavam em frente àqueles quadros e ficavam por horas contemplando a beleza dos mesmos. Eram apreciadores de obras de arte. Mas a Segunda Guerra Mundial estourou e aquele jovem teve que ir lutar na guerra. Alguns meses depois que o filho partiu para a guerra, chegou aquela notícia que nenhum pai quer receber. O filho dele havia morrido na guerra. O pai ficou muito entristecido, muito amargurado. O pai ficou dias e dias e dias muito entristecido, até que um dia a campainha de sua casa toca, o mordomo vai atender, e é um jovem
muito simples, com um embrulho na mão. Aí ele disse que queria conversar com o senhor fulano de tal, que era o pai daquele jovem que havia morrido na guerra. Ele desce solicitamente, vai atender o rapaz na porta, e o rapaz diz assim para ele: eu sou fulano de tal, eu servi com o seu filho no fronte de batalha. O senhor sabia que o seu filho morreu tentando me salvar? Ele me tirou de um local renhido da guerra, me colocou, eu estava ferido, ele me colocou nos ombros, e nesse trajeto para me colocar num lugar seguro, chegando nesse lugar seguro, ele tomou um tiro no peito que foi fatal, ele morreu na hora. Eu estou vivo aqui agora por causa do seu filho, e eu queria dar um presente para o senhor. Aí aquele pai, pois sim, o que é? Ele rasga o embrulho, e quando o pai vê, é uma foto, um desenho tão perfeito que parecia uma foto do filho dele. Aquele rapaz havia pintado o filho dele, que era muito amigo dele, num determinado momento da batalha. E o pai ficou tão impressionado com o talento daquele rapaz, porque ele conseguiu captar exatamente toda a expressão do rosto do filho dele, que lágrimas surgiram nos olhos daquele pai. O filho dele estava ali, retratado num quadro, pintado de forma perfeita. Ele começou a chorar e perguntou para o rapaz quanto era aquela obra de arte. Ele disse: nada, já foi pago. Eu estou vivo por causa do seu filho. O pai então agradeceu, foi na galeria e colocou aquele quadro bem no meio dos demais quadros. Aquele quadro ficou bem no centro daqueles demais quadros. E o pai deu um título para aquele quadro. Ele chamou aquele quadro de O Filho. Passado alguns meses, aquele pai não aguentou e morreu de tristeza. Ele morreu de tristeza. E ele tinha um pedido. Ele fez um pedido. Ele queria que todos os quadros fossem leiloados. No testamento dele, ele pediu que os quadros fossem leiloados. Marcou-se o dia do leilão dos quadros, os compradores assentados naquele grande salão. O leiloeiro, então, abriu o leilão e disse: o primeiro quadro que nós vamos leiloar é este. Tirou um pano e lá estava o quadro do filho daquele homem. O filho. Alguém gostaria de dar um lance pelo quadro do filho? Alguém dá 100? Alguém dá $200? E aí lá no fundo, escutou-se uma voz assim: tira esse quadro, nós queremos as obras de arte, não queremos esse quadro, viemos aqui pelas obras de arte. E o leiloeiro: alguém dá alguma coisa por esse quadro? Aí o jardineiro, funcionário daquele senhor, estava assim num cantinho, ele levantou a mão e disse assim: eu dou $10, é tudo que eu tenho. O leiloeiro olhou para aquele homem, olhou para aquele jardineiro, disse assim: dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Vendido para o senhor, e falou o nome do jardineiro, por $10. O leilão está encerrado. Aí todo mundo começou a gritar: como assim encerrado? E as obras de arte? Queremos os Picassos, queremos os Van Goghs, queremos as obras de arte, cadê as obras de arte? E o leiloeiro disse assim: havia uma cláusula no testamento, que eu não podia dizer qual é até esse momento, e a cláusula é a seguinte: aquele que comprasse o filho, aquele que desejasse o filho, herdaria toda a fortuna desse senhor e todas as obras de arte. Parabéns. O senhor é o herdeiro de tudo. Por quê? Porque aquele que tem o filho tem tudo. Aquele que tem o filho tem tudo. Nosso Deus não é mesquinho. Ele nos deu o filho. Você tem o filho?
então você tem tudo. Por isso que o nosso Deus não é mesquinho. Ele deu o melhor para Efraim, e Ele nos deu o melhor. Qual é o melhor de Deus? Jesus Cristo. Por isso que eu discordo de uma música que diz, o melhor de Deus ainda está por vir. Me perdoe, não. O melhor de Deus já veio. Jesus de Nazaré. Deixa eu abrir um parênteses aqui e perguntar para você de novo. Você já tem um filho? Porque se você tem tudo. Mas se você não tem nada. Então eu quero terminar essas duas primeiras lições, versículos 1 a 9. Eu quero terminar dizendo para você, se você tem um filho, você tem tudo. Mas eu quero encerrar aqui essas duas lições do versículo 1 a 9. Efraim estava na melhor terra, porque Deus não se esquece daqueles que lhe são fiéis. E aqui eu gostaria de pensar com você sobre algumas lições que eu aprendi aqui no versículo 10 desse texto. Aprendi pelo menos 3, sobre o que nós não devemos fazer, porque Efraim cometeu um erro terrível. Versículo 10 diz assim: e não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus habitam no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém, sendo-lhes tributários. Eu aprendo uma coisa aqui, pelo menos 3 coisas aqui com Efraim, sobre o que nós não podemos fazer. Não siga o exemplo de Efraim aqui. Primeira coisa, muito cuidado com a ingratidão. Cuidado com a ingratidão. Deus colocou Efraim na melhor terra, ao norte, um lugar extremamente produtivo, dentro da melhor terra existente naquela época, que era a terra de Canaã, que manava leite e mel, ou seja, a melhor terra, Canaã, foi dada aos filhos de Israel. Aí Deus pega a melhor terra da melhor terra e entrega para Efraim. O que era para Efraim ter feito? Obedecido a Deus e expulsado os cananeus da terra. Mas o que é que Efraim faz? Não precisa expulsar os cananeus, não. Deixa os cananeus aí, vamos tirar proveito deles. Há muito dinheiro aqui, vamos colocá-los como pagadores de impostos. Sabe o que é isso, irmãos? Ingratidão. Você concorda comigo? Ingratidão. Querido, escute. Gratidão não é o que se fala, gratidão é o que se faz. Gratidão é atitude. Não adianta dizer, ó Senhor, muito obrigado por isso, muito obrigado por aquilo, muito obrigado por ter me dado isso, eu te agradeço por esse alimento na nossa mesa, Senhor, agradeço por esse café que o Senhor está nos dando, ó Senhor, vamos louvar por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, que maravilha, mas no meu dia a dia, como é que eu tenho vivido? De maneira ingrata, porque quando é para ser fiel, eu não sou. Quando é para dizer não, eu não digo. Quando é para resistir o pecado, eu não resisto. Gratidão não é o que se fala. Gratidão é o que se faz, é como se vive. Efraim tinha que ter expulsado os cananeus da terra. Em gratidão a Deus por tudo que Deus fez por ele, e por tudo que Deus fez pelo pai dele, e por tudo que Deus fez pelo povo de Israel. Mas não, deixou os cananeus vivendo lá. Deixou os cananeus lá naquela terra, deixou os cananeus que dariam muita dor de cabeça para ele no futuro, nós vamos ver daqui a pouco. Meu querido irmão, eu demonstro que sou grato a Deus através daquilo que eu faço, daquilo que eu vivo. Eu demonstro que sou grato a Deus, irmão, e aqui eu falo de maneira muito clara, no meu dia a dia, em várias situações que eu vivencio, é ali que eu demonstro que eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus lá no meu trabalho, quando eu estou na rua, quando eu estou me relacionando com alguém, quando eu estou conversando com alguém, quando eu estou no meu dia a dia, é ali que eu demonstro se eu sou grato mesmo ou não. Infelizmente nós temos sofrido
todos nós cristãos, nós temos sofrido de amnésia espiritual, às vezes, nos esquecendo do que Deus tem feito por nós. Por isso tem uma frase que eu quero compartilhar com você, olha só, a gratidão começa com uma boa memória. É ou não é verdade? Gratidão começa com boa memória. Lembre-se do que o Senhor fez por você, lembre-se do que o Senhor tem feito por você. Existe ou não existe motivos e mais motivos para você ser grato a Deus? Será que nós temos realmente mostrado, através do nosso modus vivendi, que somos gratos? Através da nossa forma de viver, que nós somos gratos a Deus? Temos vivido como pessoas gratas, agradecidas a Deus? Porque é muito fácil falar muito obrigado. Eu prefiro 1000 vezes não falar nada e fazer, do que ficar falando o tempo todo e não fazer nada. Então eu vejo muita ingratidão em Efraim, muita ingratidão. Não sejamos assim. Mas eu também aprendi uma outra coisa. Aqui com Efraim. Preste atenção nisso, querido. É muito sério. Preste atenção nisso. Cuidado com o pecado prolongado. Cuidado com o pecado prolongado. Vamos ver o versículo? Deixa eu mostrar para você uma coisinha interessante aqui no versículo. Olha só, preste atenção. E não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitam no meio dos efraimitas. Preste atenção. Até ao dia de hoje. Cuidado, irmão, com esse desânimo prolongado que tem habitado no seu coração até o dia de hoje. Cuidado com essa apatia prolongada que muitas vezes habita no nosso coração até o dia de hoje. Cuidado com essa indiferença que tem habitado no nosso coração até o dia de hoje. Nós vamos deixando os cananeus, o tempo vai passando, são aqueles pecados, irmãos, quantas vezes nós nos convertemos, mas nós ainda estamos trazendo conosco pecados do velho homem até o dia de hoje. Já era para termos expulsado esses cananeus da nossa vida há muito tempo, mas nós estamos deixando esses cananeus conosco até o dia de hoje. Existe alguma coisa na sua vida que você percebe, pastor, já passou de hora de eu tirar isso do meu coração? Então tira, irmão. Pastor, até hoje eu ainda sou assim. Pastor, até hoje eu tenho essa dificuldade. Pastor, até o dia de hoje eu ainda tenho no meu coração algumas mágoas e ressentimentos. Até o dia de hoje, pastor. Meu querido irmão, então expulse esse cananeu do seu coração. Ou você vai deixar esse cananeu viver com você até quando? Até amanhã? Até o mês que vem? Você sabe que está te prejudicando. Então cuidado com o pecado prolongado, gente. Aconteceu alguma coisa muito ruim com Efraim. Ele foi deixando os cananeus permanecerem na terra, foi deixando os cananeus permanecerem na terra, foi deixando. Olha o que aconteceu com Efraim, Oséias 4, 17 a 19. Olha só o que aconteceu. Efraim está entregue aos ídolos. Deixam, a sua bebida se foi. Lançaram-se à luxúria continuamente. Certamente os seus governadores amam a vergonha. Um vento os envolveu nas suas asas, envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. O que mais me chama a atenção aqui é o versículo 17. Efraim está entregue aos ídolos. Olha só, deixa-o. Imagine só Deus falar assim: Aleques, 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 você está entregue a esse cananeu que te acompanha até o dia de hoje, eu vou te deixar. Imagina se Deus falar isso. Imagina se Deus falar conosco: vocês estão entregues a esses pecados prolongados, e eu não vejo em vocês iniciativa para vencê-los, eu não vejo em vocês esforço.
para tirar esses pecados prolongados da vida de vocês, eu vou deixar vocês. Imagine se isso acontecer conosco. Está passando de hora, irmãos, de nós assumirmos um compromisso com Deus e colocarmos um ponto final nesse pecado prolongado que nos acompanha. E se o Espírito Santo de Deus está falando com você desse pecado prolongado que te acompanha, abandone-o, porque senão ele vai continuar vivendo com você até hoje, até amanhã, até a semana que vem, até o mês que vem, até quando te destruir. É por isso que eu tenho que ter cuidado com esses pecados prolongados. Semana passada nós vimos que os filhos de Israel não puderam expulsar os jebuseus. Agora você não vê isso aqui. Você vê que eles não expulsaram, por quê? Porque tinham segundas intenções. Vamos tirar proveito disso, vamos arrancar a riqueza desse povo. Não, melhor para nós é deixarmos esse povo aí e aproveitarmos e sugarmos dele tudo que nós pudermos sugar. Só que tudo tem um preço na vida, e aqueles efraimitas foram sendo absorvidos pela cultura cananeia, e é sempre assim, o mal sempre vence o bem. Quando você vai ver na palavra de Deus no Antigo Testamento, você vê que o povo de Israel era um povo muito fraco, porque o tempo inteiro se deixava levar pela proposta dos cananeus. Aqui Efraim não foi diferente. Efraim se deixou levar pela luxúria, pelo pecado, e aquilo foi ficando, até que os destruiu. Meu querido irmão, isso é uma advertência de Deus para nós. Analise sua vida, veja dentro de você se não existe aí um pecado prolongado na sua vida, alguma coisa que está se arrastando com você há muito tempo, e está na hora de você dizer: chega! Acabou! Não quero mais você comigo. A partir de hoje você não manda mais em mim. A partir de hoje o nosso relacionamento terminou. Porque se não acontecer isso, nós vamos ser destruídos. Não precisa responder para mim, querido. Tem algum pecado prolongado na sua vida até o dia de hoje? Morando no seu coração? Tem algum sentimentozinho aí que você anda guardando no seu coração contra alguém até o dia de hoje? E você ainda não tratou de expulsar isso da sua vida? Tem alguma decisão que você sabe que você tem que tomar, mas a indiferença, a apatia, a procrastinação continua na sua vida até o dia de hoje? Rompa com esse cananeu hoje, porque ele vai destruir você. Ele vai destruir você. Efraim sofreu muito. Oséias 4, versículos 17 a 19. Talvez você também esteja sofrendo por conta desse cananeu, por conta desse pecado prolongado. Ponha um ponto final nisso hoje. Chegue diante de Deus na sua casa hoje à noite e fale assim: Senhor, me perdoe por esse cananeu que tem vivido comigo até o dia de hoje. A partir de agora eu sou totalmente seu. Eu não quero mais deixar esse cananeu me acompanhar. Eu me lembro de uma passagem muito interessante, quando Abraão e Ló se separaram. É interessante que Abraão saiu da Mesopotâmia, quando Deus disse assim: sai da tua terra e da tua, quem sabe? Parentela. A ordem foi clara, não foi? Deixa a sua terra, deixa a sua parentela para trás. Vem para a terra que eu vou mostrar para você. Terra que mana leite e mel, que é essa terra aqui. Abençoar-te-ei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí o que a Bíblia diz? Saiu Abraão de Ur dos Caldeus, e quem é que foi com ele? Ló. E Ló foi com ele. E aí Abraão ia, Ló ia com ele. Aí depois a Ló é raptado, lá vai Abraão com 318 recuperar Ló. Enquanto é interessante que daquele momento em diante, Deus não fala mais com Abraão. Até que chega um momento em que Abraão chama Ló e diz: Ló, nós somos parentes, nós somos irmãos, ali no sentido de parentesco, né? De consanguinidade, nós somos parentes, não tem como sobrevivermos juntos nessa terra. Escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita.
E aí Ló olhou as campinas do Jordão, que era bem regada, e escolheu ir para as campinas do Jordão. Abraão foi para o outro lado. Quando Abraão se desvencilhou de Ló, a Bíblia diz que Deus falou com Abraão novamente. Falou o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele. Está lá na palavra de Deus. Eu acredito piamente, se vocês me permitem, eu acredito piamente que há muito de Deus para nós, depois que nós rompermos com os cananeus do nosso coração. Eu acredito piamente que Deus tem muito a nos dizer, a nos ensinar e a fazer em nós, quando nós colocarmos um ponto final nesse relacionamento destrutivo que tem acontecido até o dia de hoje. Então eu vou falar pela última vez, existe alguma coisa na sua vida, algum pecado prolongado na sua vida até o dia de hoje, existe alguma coisa que você precisa corrigir e você não corrige, e essa mesmice, esse marasmo, essa apatia, continua até o dia de hoje. Põe um ponto final nisso, chegue diante de Deus e fale: Senhor, chega, eu tenho sido prejudicado, eu tenho sido privado da tua glória, por conta desse pecado prolongado que me acompanha até o dia de hoje. Eu não quero mais isso para mim. A partir de hoje eu vou expulsar esse cananeu definitivamente. E eu aprendi uma última lição aqui com Efraim, sobre o que nós não devemos fazer. Eu aprendi que nós devemos ter cuidado com a inversão de valores. Qual era a missão mais importante para Efraim, irmãos, quando ele tomou posse daquela terra? Expulsar quem? Os cananeus. Não era essa a ordem que o Senhor havia dado? Que quando o povo chegasse na terra, eles tinham que expulsar todos os habitantes da terra? Efraim sabia disso. Mas o que foi que Efraim fez? Efraim pegou a sua missão maior, cumprir a vontade de Deus, relegou isso em segundo plano e colocou como ponto prioritário tirar vantagem dos cananeus, inverteu os valores. Para Efraim, era mais importante o ter do que o ser. E nós precisamos tomar cuidado para isso, para nós não invertermos os valores das coisas. Para nós realmente, irmãos, valorizarmos aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, a sua vontade, as missões que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nada que precise ser mais importante para nós do que cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Não pode haver nada mais importante. Hoje nós estamos vivendo num consumismo, num materialismo que tem sido doentio. Queremos o melhor celular, queremos a melhor roupa, queremos o melhor carro, compramos um celular de último tipo na loja, quando saímos da loja, ele já está obsoleto, chegamos em casa, tomamos conhecimento que existe um acima dele, aí colocamos aquilo como alvo para a nossa vida, queremos ter um celular assim, queremos ter isso, queremos ter aquilo. Meus amados irmãos, eu não estou aqui dizendo que é errado você ter coisas, você lutar por aquilo que você sonha, mas errado é quando essas coisas tomam o lugar de Deus na sua vida e se tornam a sua prioridade, consumindo as suas forças e tirando de você aquilo que é do Senhor. Porque existe uma área na minha vida que pertence a Deus. Compre, tenha, adquira, mas não se esqueça de que acima de tudo isso está o Senhor. Tem uma poesia, um trecho de uma poesia de Oswaldo Soares da Cunha. Eu achei fantástico esse trecho da poesia. Olha só: não sei por que razão em nossa mesa foi sempre amargo o pão de cada dia. Seria preferível a pobreza com um pouco mais de graça e de alegria. Que coisa, hein? Simples, não é? É mais ou menos o que Salomão disse. Veja só o que Salomão disse. Provérbios 30, 8 e 9. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue e venha a dizer, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Não é isso que Salomão diz? Será que é isso que nós queremos?
nos adequar ao que o Senhor quer para nós, porque eu temo que se nós fôssemos realmente colocar diante de Deus os nossos anseios, os nossos desejos, Deus mudaria muita coisa na nossa vida. Deus tiraria muita coisa de nós. Eu me lembro de um filme que eu assisti, eu acho que todos assistiram esse filme, eu não me esqueço. Eu gosto de filmes de história, que contam história, e esse filme retratou o ataque japonês à base naval dos Estados Unidos no Havaí, em Pearl Harbor, em 1942, quando os japoneses atacaram Pearl Harbor. E os norte-americanos, eles agora tinham uma missão. Qual era a missão? Eles tinham que bombardear o Japão. Mas como bombardear o Japão? Eles pegaram uns bombardeiros B-29, colocaram num porta-aviões, e eles tinham a missão de decolar de um porta-aviões com um bombardeiro B-29. Aí eu me lembro de uma coisa muito interessante, eles tinham que fazer o avião ficar leve. Aí eles foram entrando no avião e foram tirando tudo quanto era tralha do avião. E o povo olhou, mas vai tirar isso? Mas vai tirar isso também? Mas isso aqui é importante. E eles foram tirando tudo quanto era dispensável no avião. Aparentemente tudo era necessário, mas o avião estava cheio de coisa que não precisava. E eles pegaram cabos de vassoura e pintaram de preto para simular metralhadoras. Colocaram no lugar das metralhadoras para que os japoneses achassem, quando viesse os Mitsubishis A6M0, eles vissem que os bombardeiros estavam munidos de metralhadoras, mas era tudo cabo de vassoura. Porque tiraram tudo que não precisava para chegar em Tóquio e bombardear a cidade, a capital do Japão. Alguém aqui já assistiu esse filme? Pearl Harbor? Quem não assistiu, veja para vocês verem lá depois. Pois é. Então, pastor, mas que coisa esquisita, que ilustração estranha que o senhor está trazendo. Não, gente, a nossa vida também é a mesma coisa. Se nós falássemos com Deus assim, Senhor, faz uma avaliação aí da minha vida, porque eu quero realmente que o Senhor se torne a minha prioridade. Eu quero fazer a sua vontade, eu quero servi-lo de todo o meu coração. Faz uma varredura na minha vida e retira tudo aquilo que o Senhor vê que eu não preciso. Meus irmãos, o que será que Deus ia fazer? Eu tenho medo, você não tem, não? Mas, Senhor, você não precisa disso. Mas isso aí, meu Deus, você não precisa disso. Isso aqui também está supérfluo, eu vou tirar. Meu Deus, não tire isso de mim, não. Eu vou tirar, você não falou que é para mim tirar? Só que nós não fazemos isso, fazemos. Nós morremos de medo, Alessandra. Morremos de medo do Senhor tirar, sabe, os nossos cananeuzinhos. Não, Senhor, esse cananeu o Senhor não tira. Mas é o principal que eu tenho. Não, esse cananeu aqui está comigo até o dia de hoje. E eu não consigo viver sem esse cananeu. Meu filho, se eu não tirar esse cananeu, você não vai me amar. Oh Deus, arruma um outro jeito aí, vai. Irmãos, eu estou brincando, mas não é verdade. Que tal se nós pedirmos a Deus mais coragem nas nossas orações, para que nós possamos realmente perder o medo de pedir ao Senhor para retirar tudo aquilo que é supérfluo da nossa vida, para que nós possamos verdadeiramente valorizá-lo e amá-lo acima de todas as coisas? Que tal se nós fizermos isso? Que tal se nós, nessa noite, entendermos que nós precisamos pedir a Deus, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, o que está presente na minha vida que eu não preciso? O que é que está tomando o teu lugar? O que é que está no trono do meu coração e não deveria estar lá? O que precisa ser diferente na minha vida, Senhor? Porque eu quero que o Senhor seja o maior tesouro que eu tenho. E vamos deixar Deus agir. E vamos ver o que é que Ele vai fazer. A minha oração é que nós tenhamos realmente entendido hoje essa passagem. Eu quero apenas recapitular com você, dos versículos 1 a 9, eu aprendi que Deus nunca se esquece daqueles que lhe são fiéis, também aprendi que o nosso Deus não é mesquinho. E no versículo 10, com Efraim,
eu aprendi que nós devemos ter cuidado com a ingratidão, eu aprendi que nós devemos ter cuidado com os pecados prolongados, e eu aprendi que nós devemos ter cuidado com a inversão de valores, o que realmente é importante para você na sua vida. Por que você está aqui na igreja? O que você quer de Deus? Você está na igreja porque você quer coisas de Deus, ou você está aqui porque você quer Deus? É diferente, é ou não é? Querer as coisas de Deus é uma coisa, querer o Deus das coisas é outro, completamente diferente. Queira o Deus das coisas e você terá as coisas de Deus. Queira coisas de Deus e você não terá coisa nenhuma. Inventei agora. Estou bem na fita, não é? Para fazer frase, né? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nós te agradecemos, ó Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Porque a sua palavra é tão maravilhosa. Obrigado, porque o Senhor mais uma vez nos rasgou nessa noite. O Senhor colocou diante de nós aqui tantas coisas, tantos desafios. O Senhor nos mostrou que precisamos repensar muita coisa na nossa vida. Mas eu te peço em nome de Jesus, Senhor, nos dê coragem, porque para poder repensar e mudar precisamos de coragem. E eu peço que o Senhor nos dê coragem nessa noite, para que possamos mudar aquilo que tem que ser mudado em nome de Jesus. Ó Deus, se existe algum cananeu morando conosco até o dia de hoje, se existe algum pecado prolongado, alguma coisa que tem se arrastado até o dia de hoje na nossa vida, ó Deus, nos ajude a pôr um ponto final nisso. Por favor, Senhor, nos ajude a expulsar esse cananeu da nossa vida. Nos ajude, Deus, a colocarmos o Senhor como prioridade, a colocarmos o Senhor como aquilo que exista de mais valioso para nós. Ó Deus, eu te peço que o Senhor realmente nos mostre o que é importante, o que é vital, que o Senhor nos conserte, que o Senhor nos coloque no caminho certo, que o Senhor endireite a nossa vida, que o Senhor retire de nós tudo que é supérfluo, para que nós possamos ser totalmente do Senhor. Continue falando conosco, nosso Deus, continue nos abençoando. Nós precisamos tanto de Ti, não vivemos sem Ti. Sê conosco, Senhor. Ó Deus, que não haja na nossa vida nada, nem ninguém mais importante para nós do que o Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por tudo que aprendemos do versículo 1 a 9 e por tudo que aprendemos no versículo 10. Que o Senhor seja glorificado em tudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.